Se você olhar uma filmagem lateral de um Marder 3 em movimento, a primeira coisa que chama a atenção é o canhão. Ele parece grande demais para o veículo que o carrega. Depois, o olhar sobe alguns centímetros e encontra algo mais difícil de ignorar. Homens ajoelhados ou em pé atrás de um escudo baixo, com a cabeça e os braços visíveis. A máquina tem esteiras e blindagem, mas parte do trabalho necessário para fazê-la combater acontece do lado de fora dessa proteção. Quando as pessoas falam dos horrores da Segunda Guerra Mundial, Stalingrado e as cidades destruídas por bombardeios aparecem quase imediatamente. E com razão. Mas havia também um perigo menos espetacular e muito mais rotineiro: entrar em combate dentro de uma arma que só funcionava porque seus operadores permaneciam expostos. No Marder, observar o terreno, corrigir a pontaria e colocar o próximo projétil na culatra podiam obrigar um homem a levantar o corpo justamente depois que o disparo denunciava a posição. Hoje vamos entender como um exército acabou dependendo desse arranjo. A explicação passa por uma crise antitanque, por fábricas pressionadas e por um canhão pesado instalado num chassi pequeno. E o detalhe difícil de aceitar é que a abertura sobre a tripulação não surgiu de uma distração simples. Ela fazia parte do mecanismo que mantinha a arma utilizável. A pergunta que sustenta esta história, portanto, é bem concreta. Que exigência física obrigava os homens a ocupar o espaço que a blindagem não cobria? Para responder, precisamos voltar à Frente Oriental em 1941. Durante o avanço alemão pela União Soviética, as tropas encontraram blindados como o T-34 e o KV-1. Os canhões antitanque leves que tinham funcionado contra veículos anteriores já não ofereciam a mesma segurança contra esses alvos. Não bastava acertar. Era preciso perfurar a blindagem antes que o tanque soviético se aproximasse o bastante para responder. Ao mesmo tempo, havia um segundo problema. Um canhão rebocado podia ser potente, mas dependia de um veículo para chegar à posição. Depois, a equipe precisava desacoplá-lo, preparar a peça e, se a posição fosse descoberta, repetir o processo para sair. Numa frente móvel, essa sequência custava minutos que muitas vezes não existiam. O setor ameaçado podia mudar antes que o canhão estivesse pronto, e uma retirada rápida podia deixar a peça para trás. O exército alemão precisava combinar 5 coisas: chegar ao setor, perfurar o alvo, disparar, mudar de posição e continuar acompanhando a formação. Projetar um caça-tanques inteiramente novo, protegido e produzido em quantidade levaria tempo. A alternativa era usar componentes que já estavam disponíveis. Um deles era o chassi do Panzer 38T, um tanque leve de origem tcheca. Como tanque de primeira linha, ele estava perdendo valor diante de adversários mais pesados. Como plataforma mecânica, porém, continuava útil. A indústria conhecia sua fabricação. Havia peças e o veículo podia ser convertido sem esperar por um projeto totalmente novo. O outro componente era um canhão antitanque mais poderoso. Na configuração que interessa aqui, o Marder T6 recebeu o 7,5 PAC-43. A proposta parecia direta: retirar a torre do tanque leve, instalar a arma sobre o chassi e cercar a posição de combate com escudos. O resultado não teria a proteção de um tanque fechado, mas poderia levar um canhão eficaz até onde ele fosse necessário. Essa era a lógica da família Marder: aproveitar chassis existentes para colocar poder antitanque móvel na frente rapidamente. Não era uma solução elegante nem definitiva. Também não era inútil. Ela respondia a uma emergência real. Só que a combinação escondia uma incompatibilidade. O chassi tinha sido construído para uma arma muito menor. O PAC-43 precisava de espaço para recuar, abrir a culatra, receber munição e ser operado por vários homens. Se tudo isso fosse encerrado numa torre compacta, a equipe talvez nem conseguisse completar o ciclo de tiro. A arma precisava funcionar agora, mas o espaço necessário para controlá-la avançava além da proteção disponível. É aí que a imagem de arquivo muda de sentido. Os homens não aparecem acima do escudo apenas durante o transporte ou por descuido. A posição deles está ligada ao funcionamento do canhão. Para entender por que esse compromisso pareceu aceitável, primeiro precisamos olhar para a missão que o Marder deveria cumprir. Vamos começar pelo tamanho do problema. O Panzer 38T era uma plataforma relativamente pequena, criada em torno de uma torre e de um armamento leves. Quando a torre era removida, surgia uma base disponível, mas não surgia magicamente um grande compartimento interno. Motor, transmissão, motorista, munição e estrutura continuavam ocupando espaço. O PAC-43 exigia muito mais volume de trabalho do que a arma original. A culatra se movia e precisava abrir sem atingir o homem que carregava. O sistema de recuo precisava absorver a energia do disparo. Os projéteis tinham de ficar ao alcance da equipe e seguir um caminho desimpedido até a câmara. Além disso, comandante, artilheiro e carregador precisavam trabalhar ao redor da mesma arma sem bloquear os movimentos uns dos outros.
Um desenho técnico pode fazer essa montagem parecer organizada. No veículo real, cada centímetro tinha uma função. Baixar demais o canhão interferia no chassis. Cercá-lo com uma estrutura alta e pesada aumentava a massa, perfil e tempo de produção. Fechar o topo reduzia o espaço vertical usado pela equipe e complicava a saída dos gases do disparo. Para obter um veículo inteiramente protegido, não bastava acrescentar uma chapa sobre o conjunto. Seria necessário reorganizar a plataforma. Mas em 1942, reorganizar tudo significava atrasar a entrega. E vale a pena olhar para a decisão com os problemas daquele momento, não com a vantagem de saber o que veio depois. O Marder não deveria lutar como um tanque de assalto. Sua proteção não tinha sido pensada para uma troca prolongada de tiros na linha da frente. O emprego esperado era mais cuidadoso: ocupar uma posição coberta, observar uma rota provável, atingir o blindado inimigo à distância e sair antes do contrafogo. Imagine uma linha de árvores ao lado de um campo. O veículo fica recuado, com apenas o canhão e parte do escudo visíveis. A tripulação espera o alvo entrar no setor preparado. O primeiro disparo parte de uma posição que o inimigo ainda não identificou. Em seguida, o motorista engata a marcha a ré e leva o veículo para outra cobertura. Nessa sequência ideal, potência de fogo e mobilidade compensavam parte da proteção incompleta. O compartimento aberto oferecia algumas vantagens práticas. O comandante conseguia observar uma área maior. O carregador tinha altura para manusear a munição. A equipe podia entrar e sair rapidamente, e os gases não ficavam presos ao redor da arma. Nada disso eliminava o risco, mas ajudava a te explicar por que ele foi aceito. Também havia resultados. Um canhão mais potente sobre esteiras podia acompanhar unidades móveis e enfrentar alvos que armas mais leves tinham dificuldade para deter. Para um comandante pressionado por tanques soviéticos, receber um Marder naquela semana podia ser mais útil do que esperar meses por um veículo melhor. A reputação do sistema nasceu dessa utilidade: alcance e poder de penetração, entregue sem aguardar uma nova geração de chassis. A própria família Marder mostra a escala da improvisação. A primeira variante do Marder III, o SDKFZ-139, usava um canhão soviético capturado de 7,62 cm, e 344 exemplares foram construídos. Esse número não pertence à versão Compaq 43 e não mede baixas de tripulação. Ele serve para mostrar que o reaproveitamento de chassis e armas não ficou restrito a alguns protótipos. Tornou-se uma resposta industrial. Quando chassis com outras configurações e o PAC 40 entraram na família, a ideia central continuou a mesma: aceitar proteção limitada para colocar mais armas móveis em serviço. Se a missão permanecesse dentro do roteiro previsto, ocultar, disparar primeiro e recuar, o compromisso podia funcionar. O problema começava quando o primeiro tiro não resolvia o combate. Um alvo podia sobreviver, outro podia surgir fora do setor de tiro, ou o terreno podia impedir a marcha a ré. A partir daí, o Marder precisava fazer mais do que uma emboscada rápida. Precisava observar novamente, corrigir a arma e recarregar enquanto o inimigo procurava a origem do disparo. É nesse segundo ciclo que a teoria encontra a geometria real do veículo. Para vê-la, precisamos entrar no compartimento e acompanhar o que cada homem fazia depois que o canhão disparava. Dentro do Marder III com PAC 43, 4 funções precisavam trabalhar em sequência: motorista, comandante ou observador, artilheiro e carregador. Eles não eram 4 passageiros protegidos por uma caixa. Formavam uma equipe distribuída ao redor de uma arma grande, atrás de escudos que cobriam apenas alguns ângulos. Vamos acompanhar um disparo. Primeiro, o comandante procura o alvo. Uma fenda estreita pode servir para uma verificação rápida, mas não oferece a visão necessária para ler todo o campo, perceber movimento lateral e escolher a próxima posição. Para enxergar melhor, ele eleva a cabeça acima do escudo. Nesse instante, a observação melhora e a cobertura diminui. O comandante passa distância e direção. O artilheiro leva o olho à mira e aciona os mecanismos de elevação e travessia. Enquanto o alvo permanece dentro do arco coberto pela montagem, ele consegue corrigir a pontaria sem girar o veículo inteiro. Mesmo assim, mãos, braços e parte do corpo precisam se mover num espaço apertado, próximo à borda dos escudos. O carregador retira a munição do local de armazenamento e a leva até a culatra. Esse movimento parece simples quando é reduzido a uma seta num diagrama. No compartimento, ele exige apoio para os pés, espaço para girar o corpo e altura para alinhar o projétil com a câmara. O carregador precisa se erguer. A parte superior do corpo fica então acima ou muito perto da linha de proteção. A culatra fecha. O artilheiro confirma a mira. O canhão dispara. O recuo empurra o mecanismo para trás. A fumaça atravessa o compartimento e o estojo usado precisa ser retirado. Ao mesmo tempo, o clarão, a poeira e o som
anunciam a posição do veículo. A surpresa que protegia o primeiro tiro começa a desaparecer no exato momento em que a equipe precisa preparar o segundo. Agora, o ciclo se repete sob pressão. O comandante volta a observar para saber se o alvo foi atingido ou se apareceu uma nova ameaça. O artilheiro corrige a mira. O carregador se levanta outra vez e leva outro projétil à culatra. Cada ação mantém olhos, mãos ou cabeça próximos da abertura superior. Esse é o mecanismo prometido no começo. O espaço sem teto não era apenas uma ausência de aço. Era o volume usado para operar o recuo, abrir a culatra, movimentar a munição, ventilar os gases e permitir observação. A equipe não ficou exposta apesar de controlar o veículo. Ficou exposta porque parte desse controle precisava acontecer fora da proteção. Havia ainda a limitação do arco de tiro. Se um tanque surgisse fora do setor coberto pelo canhão, o motorista precisava reposicionar o Marder inteiro. Isso podia mostrar a lateral, interromper a pontaria e produzir movimento justamente quando o inimigo já sabia onde procurar. Em terreno firme e com uma rota preparada, a manobra podia ser rápida. Em lama, junto a uma vala, entre ruínas ou durante uma retirada, podia não ser. O fogo direto não era a única ameaça. Um projétil inimigo não precisava atravessar o escudo frontal para incapacitar a equipe. Morteiros e artilharia podiam lançar estilhaços por cima. Infantaria em terreno elevado podia atacar o compartimento. Fogo vindo dos flancos encontrava áreas que a proteção frontal não cobria. Até uma explosão próxima podia espalhar fragmentos sobre os homens reunidos ao redor do canhão. As tripulações tentavam reduzir esses riscos. Camuflavam o veículo, aproveitavam desníveis, preparavam uma rota de saída e buscavam posições em que só a parte superior da arma ficasse visível. Uma posição protegida pelo terreno diminuía o alvo oferecido ao fogo direto. O recuo imediato também continuava sendo a melhor defesa depois do disparo. Mas esses procedimentos dependiam de condições que a batalha nem sempre oferecia. A fumaça podia esconder o novo alvo. O veículo podia perder tração. A ordem podia exigir que a posição fosse mantida. Outro tanque podia aparecer antes da retirada. Nesses casos, a tripulação precisava continuar trabalhando no mesmo espaço aberto que acabara de ser revelado. Fechar esse espaço com um teto simples criaria outros problemas. O mecanismo de recuo ainda precisaria de curso. A culatra ainda teria de abrir. O carregador ainda precisaria trazer a munição até a arma. O comandante ainda teria de observar. Sem um redesenho amplo, o teto transformaria uma montagem perigosa numa montagem difícil ou impossível de operar. Essa é a armadilha técnica do Marder 3. O canhão que tornava o veículo útil também exigia o espaço que o tornava vulnerável. O chassi disponível resolveu a urgência de mobilidade, mas não ofereceu volume para combinar o PAC 43 com uma proteção completa. Se o veículo fosse apenas uma ponte curta até uma solução melhor, talvez esse risco pudesse permanecer limitado. Só que a guerra prolongou a emergência. Marders continuaram voltando à linha em missões nas quais a posição perfeita, o primeiro tiro e a retirada limpa já não podiam ser garantidos. O segundo disparo precisava ser preparado, e o carregador voltava a ficar de pé no compartimento aberto. O Marder tinha sido concebido como uma resposta de transição. Ele colocava um canhão necessário numa plataforma disponível, enquanto veículos mais integrados não chegavam em quantidade. Na prática, porém, a pressão da frente não desapareceu. Cada unidade antitanque continuava precisando de armas móveis, e retirar os Marders antes de haver substitutos significava abrir uma lacuna imediata. Por isso, a solução provisória permaneceu em serviço. E com o tempo, as missões se afastaram do cenário ideal de emboscada. Durante uma retirada, a tripulação talvez não pudesse escolher o terreno. Em apoio a uma formação sob ataque, o veículo podia ser chamado para um setor que já estava sob observação. Numa área aberta, talvez não houvesse uma linha de árvores ou uma elevação capaz de esconder o chassis. Em cada uma dessas situações, a sequência mudava. Em vez de esperar, disparar e sair, a equipe chegava sob pressão, procurava o alvo e tentava manter o canhão em ação, enquanto o contrafogo se aproximava. É importante não transformar perda de veículo em morte automática de 4 homens. Um Marder podia ser danificado e recuperado. Tripulantes podiam escapar, ser feridos ou voltar ao serviço. Sem uma unidade, um período e um relatório específicos, não existe base para inventar uma taxa geral de sobrevivência. O que podemos acompanhar com segurança é o efeito operacional. Se um veículo saía de combate, 4 funções interdependentes eram interrompidas. O comandante conhecia o setor e coordenava da equipe. O artilheiro conhecia a resposta dos mecanismos de pontaria. O carregador sabia onde cada munição estava e como se mover no espaço apertado. O motorista entendia como posicionar o chassis e recuar sem tirar a arma do setor preparado.
Um substituto podia aprender cada tarefa no treinamento. Ele praticava visada, rádio, troca de munição, marcha ré e tiro sob pressão. O que não chegava junto com ele era a familiaridade construída entre os 4 homens. Numa equipe experiente, uma ordem curta podia iniciar uma sequência conhecida. Numa equipe recomposta, cada movimento exigia mais atenção justamente quando havia menos tempo disponível. Isso não significa que toda equipe substituta fracassava. Significa que a margem para erro diminuía. Um atraso na identificação do alvo mantinha o veículo parado. Uma correção de pontaria mais lenta prolongava essa exposição. Um projétil retirado do suporte errado custava segundos. Uma marcha ré mal alinhada podia prender a esteira numa borda ou tirar o canhão da cobertura. Para o comando, a conta continuava sendo feita em disponibilidade. Quantos canhões móveis estavam prontos? Quantos chassis podiam voltar ao serviço? Quantas armas podiam ser entregues ao setor ameaçado? Era uma lógica compreensível numa guerra de desgaste, mas ela não registrava com a mesma nitidez a coesão perdida quando uma tripulação era separada. A âncora dos 344 STKCs 139 ajuda a visualizar a escala inicial dessa dependência, desde que não seja confundida com a variante de PAC 43, nem convertida em um número de mortos. Centenas de conversões significavam oficinas, munição, treinamento, peças e unidades organizadas em torno da família Marder. Depois que esse sistema existia, substituí-lo de uma vez era ainda mais difícil. Assim, o ciclo continuava. Um veículo danificado era rebocado quando possível. Na oficina, recebia reparos, munição e ajustes. Se voltasse a funcionar, retornava à unidade. A máquina podia reaparecer com o mesmo canhão e a mesma abertura superior, mas nem sempre com a mesma equipe. Esse é o ponto em que a sobrevivência do equipamento e a sobrevivência humana deixam de contar a mesma história. O aço podia ser endireitado, soldado e enviado de volta. Para os homens que precisavam observar, apontar e carregar acima do escudo, não havia processo equivalente. Depois do reparo, o Marder voltava à estrada e alguém ocupava novamente o compartimento aberto. Se você encontrar um Marder 3 preservado num museu, verá uma máquina que atravessou décadas. O canhão ainda domina a silhueta, e o compartimento aberto parece fácil de examinar sob a luz de uma exposição. Mas a presença daquele veículo não prova que sua proteção funcionou em combate. Ele pode ter sido capturado, abandonado, retirado de serviço ou preservado depois da guerra. O aço chegou ao museu. A história completa da tripulação talvez não. Fotografias de arquivo criam uma impressão parecida. Vemos homens dentro do veículo, às vezes olhando para a câmera, às vezes trabalhando ao redor da arma. Na maioria dos casos, a imagem não informa o que aconteceu no combate seguinte. Não devemos preencher esse vazio com nomes, diálogos ou destinos inventados. O anonimato já diz algo importante. Máquinas são catalogadas por modelo e número, enquanto muitas equipes sobrevivem no registro apenas como parte de uma unidade. O Marder também não deve ser lembrado como uma arma simplesmente fracassada. Ele entregou o poder antitanque móvel quando essa capacidade era urgente. Podia chegar onde um canhão rebocado teria mais dificuldade, atacar blindados perigosos e mudar de posição por seus próprios meios. Se não tivesse utilidade, não teria permanecido necessário. Mas essa utilidade vinha com uma condição física. Para instalar o PAC 43 no pequeno chassi do Panzer 38T, a montagem precisava conservar espaço ao redor e acima da arma. O recuo ocupava volume. A culatra precisava abrir. A munição precisava chegar à câmara. Os gases precisavam sair. O comandante precisava ver. O artilheiro precisava corrigir e o carregador precisava se erguer. Quando a emboscada funcionava, camuflagem, distância e mobilidade ajudavam a proteger a equipe. Quando o primeiro disparo revelava a posição e o combate continuava, as mesmas tarefas mantinham homens visíveis durante o momento mais perigoso. A vulnerabilidade não estava separada da função do veículo. Ela era produzida pelo modo como a função precisava ser executada. Veículos posteriores buscaram uma integração maior entre arma, chassis e proteção. O Jagdpanzer 38T, conhecido como Hetzer, adotou uma silhueta mais baixa e um compartimento fechado. Isso não tornou o combate seguro e também trouxe limitações próprias. O que ele mostra é uma mudança de projeto. Em vez de colocar uma arma pesada sobre uma plataforma aberta, chassis e superestrutura eram organizados desde o início para cercar melhor a equipe. Essa evolução ajuda a responder à pergunta central, sem transformar a história numa acusação fácil. Os engenheiros não esqueceram um teto. Os comandantes não receberam uma máquina sem utilidade. A urgência de 1941 e 1942, a disponibilidade do Panzer 38T e a necessidade de um canhão mais potente produziram uma solução que podia chegar rápido à frente.
A geometria cobrou o restante. E esse restante aparecia ao vivo, durante o combate. Depois do disparo, o comandante levantava a cabeça para encontrar o alvo seguinte. O artilheiro corrigia a mira. O carregador ficava de pé com outra munição. O motorista procurava uma rota de saída. A proteção terminava antes de todas essas tarefas. Por isso, a imagem mais honesta do Marder não é a de um projeto absurdo, nem a de uma improvisação brilhante. É a de uma arma útil operando no limite do chassi que a carregava. Quando o canhão disparava e a posição era revelada, o próximo tiro ainda dependia de um homem se levantar dentro do compartimento aberto. Naquele instante, a blindagem terminava no corpo da tripulação.